Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Estruturar, o podcast da JMSC Engenharia. E hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai agregar para vocês, tá bom? Mas antes de falar sobre o tema, vou apresentar para vocês Samile, nossa gerente de projetos, que vai trazer dicas também valiosas durante todo esse processo desse tema. Samile, conta pra gente sua expectativa para esse podcast. A expectativa é muito grande para esse podcast. Eu espero que no final vocês tenham na cabeça todo o esquema para poder começar uma obra, como ir bem com ela e levá-la até o final de maneira tranquila e agradável. Então, pessoal, como a Samile já iniciou, o nosso tema ele vai ser: não construa uma obra antes de escutar esse podcast. Dicas importantes antes, durante e depois para que você construa sua obra, tá bom? Qual é a ideia, pessoal? A intenção nossa é que a gente passe para vocês dicas desde a hora que você pensou em construir. Bom, vou construir. Recurso, né? Então, quem vou procurar até a finalização da obra. Até eu vou entrar para a minha obra, vou morar agora, vou utilizar, vou usufruir do ambiente. Então, vamos passar por todo esse processo, tá bom? Então, pessoal, não deixe, claro, né, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Curta, comente, mande dúvidas pra gente que a gente vai responder, vai ser o maior prazer. Tá ok? Pessoal, então, fazendo uma breve passagem pelo nosso tópico dos assuntos, vamos começar falando sobre pensar em construir. Você vai começar, quero pensar, mas é só pensar e pronto, acabou? Não. Tem umas situações que tem que avaliar. Depois, quem procurar? Não, beleza, eu quero construir, mas quem eu vou procurar? Primeiro, para fazer essa construção. Em seguida, mão de obra para executar. Depois, regularização do imóvel, prefeitura, etc. Depois, durante a execução, dicas para esses momentos. E aí, por fim, nossa finalização e para que a pessoa usufrua do ambiente. Tá bom? Samile, vamos iniciar falando sobre a parte de pensar em construir. Então, imagina só, Samile. Você vai querer construir agora. Sim. Tá? O que você imagina que tem que pensar primeiro? O que você tem que se imaginar? Vou construir, mas e aí? É só isso e pronto? O primeiro de tudo é a questão financeira, né? Porque a gente sabe que a gente tem que se organizar para poder levar uma obra até o final aí. A questão financeira é muito importante, pelo menos no começo. Claro que você pensa em local e tudo, mas antes de tudo, você tem que pensar na questão financeira. Eu concordo, Samile. Por quê? A questão do recurso que a pessoa vai pensar, ela vai, vou construir, mas eu tenho um recurso para isso, tenho um recurso próprio? Ótimo, é uma situação. Não tenho um recurso próprio, vou financiar. Beleza, é outro caminho o financiamento. Não, vou atrás eu consigo um empréstimo, um consórcio. Então, ou seja, vocês perceberam que existe caminhos. Então, você quer construir, quer. Então, existem meios ali que você consegue para esse recurso, caso você não tenha um próprio, enfim, né? Outra situação também, Samile, que eu vejo que é importante é o seguinte, é avaliar até onde o teu recurso vai. Sim. Vamos dizer que você está folgado. Vamos dizer, Samile, você está folgado com o seu recurso. Estou com um recurso que na minha concepção é suficiente. Mas como saber se é suficiente? Né? Então, assim, hoje no mercado, pessoal, existem médias. Como eu estou falando, são médias, aproximações de custos de obras que você consegue ter uma noção. Por exemplo, eu comprei um terreno de 10 por 25, eu tenho um terreno de 10 por 25 e quero construir uma casa ali de 100, 150 metros quadrados nesse terreno. Quanto é que vai custar? É alto padrão? Então nós vamos trabalhar aí com 3.500 a 4.000 reais o metro quadrado. Isso base, tá, pessoal? Claro que alto padrão você pode, quanto mais o valor material tiver, mais alto vai ficando esse metro quadrado. Quanto maior for o acabamento, mais sofisticado, o valor vai ficando maior. Esse valor varia. Isso é o básico do alto padrão. Isso. Né? Médio padrão, de 3.000 a 3.500 reais hoje no mercado atual. Então, você consegue pegar aí 150 metros quadrados e multiplicar aí por 4.000, por exemplo, do alto padrão, e ter uma ideia aproximada de quanto vai custar a sua obra. Né? E aí você vai tirar essa aproximação do jogo e entrar com a exata ou com o valor bem real daquilo que vai acontecer quando você passar pela etapa de projetos, enfim, que nós vamos comentar mais à frente, tá bom? Samile, então beleza, já sei como eu vou o recurso, eu vou avaliar se eu tenho recurso próprio, se vai ser financiado,
qual o banco que eu vou financiar, ou qual o consórcio que eu vou ter. Depois eu vou avaliar uma média que eu vou imaginar que eu vou gastar. Mas, Samir, e a quem eu procuro primeiro? Né? Porque, beleza, eu quero construir. Eu procuro o mestre de obras primeiro? Eu procuro o engenheiro primeiro? Eu procuro o arquiteto? Na sua visão, quem é que a gente procura primeiro? Aí, quando a gente chega nessa etapa, cai naquilo que a gente, de outros podcasts também que a gente já conversou, você tem que saber o que você quer, você tem que se moldar agora, você já sabe como você vai pagar, igual você falou, você já tem o seu terreno, que também entra nessa parte de você saber todo o seu gerenciamento, então é a hora de você entrar em contato com o arquiteto, que é aquela pessoa que vai moldar a sua casa, a pessoa que vai construir os seus ambientes, que vai realmente, eu quero uma casa de 150 metros, mas como é? 150 metros quadrados, mas como é essa casa? São 2 pavimentos? Você quer um sobrado? Você quer um mirante? O que você quer na sua casa? Então, tendo o arquiteto ali para te guiar nesse primeiro momento, é o principal que você vai ter. Ele que vai moldar também depois quanto é que vai ficar tudo certinho, os acabamentos. E logo depois disso é o primeiro contato com o engenheiro também. Então é importante isso que a Samir falou, por quê? Pessoal, vocês vão procurar o arquiteto. O arquiteto vai ser responsável de colocar tudo aquilo que vocês querem num papel e planejar aquilo para que fique com o maior conforto possível. Então, por exemplo, a planta baixa, com a dimensão dos ambientes, o 3D da fachada, como vai ficar a fachada da sua obra, onde vai ficar os pontos elétricos, a iluminação, o forro, o detalhe do forro, depois os interiores. Então, tudo isso o arquiteto vai pensar. E aí, em seguida disso, você vai para o engenheiro. Então, primeiro passo, o arquiteto, depois você vai para o engenheiro. Por quê? Você vai pegar aqueles projetos, vai levar para o engenheiro e ele vai fazer a parte de engenharia, que são os projetos que fazem funcionar aquilo. Então, o projeto de engenharia vai fazer funcionar aquilo que vocês querem. Então, como assim? O projeto estrutural vai fazer funcionar através de dimensionamento de pilares, vigas, lajes, fundações, fazer aquilo ficar em pé. Então, depois vem o projeto elétrico, onde vai dimensionar circuitos de acordo com os pontos elétricos, disjuntores, cabos, tudo isso é apresentado no projeto elétrico. Em seguida, o projeto hidrossanitário, aonde nós vamos trabalhar com a parte de tubulação de esgoto, água fria, drenos centrais, drenos pluviais, é a parte para onde vai ficar as caixas de dispersões, então para que você consiga fazer manutenção fácil, não volte mau cheiro no seu esgoto, então tudo isso são os projetos que envolvem a parte de engenharia. Ele vai pegar tudo o arquiteto e dimensionar basicamente, ele vai deixar aquela coisa realmente de pé, realmente colocar uma estrutura naquilo, colocar o que realmente vai precisar. Por exemplo, o arquiteto vai dimensionar, vai colocar o melhor lugar para você ter a sua tomada, o seu ponto de TV. Quando você chegar no engenheiro, ele que vai dimensionar qual é o melhor cabo para atender você melhor, qual é os ambientes divididos por disjuntores, qual é a melhor caixa sifonada, qual é o melhor caminho para a sua tubulação fazer que seja funcional, mas que você também economize. Então, o engenheiro vai levar tudo aquilo que o arquiteto colocou para você de uma forma mais otimizada e mais segura também, para poder continuar essa construção. E vale lembrar também que na etapa de engenharia é onde acontece também algumas situações, como por exemplo a sondagem do terreno. É muito importante que seja feita essa sondagem, porque a sondagem, pessoal, vou falar de maneira informal, é como se fosse o exame do médico. O médico, quando a gente não vai no médico, ele não pede um exame para saber como está o exame de sangue, para saber como é. A sondagem seria também um exame do engenheiro, praticamente. É onde ele vai entender como está o solo, como é a resistência do solo para aquela situação. O nível de água está muito elevado, para que ela possa encontrar uma solução adequada para aquele solo e que você não tenha problema no futuro. Prosseguindo agora para o nosso próximo tópico, a gente entra em mão de obra executora. Porque depois que você tem ali planejado o seu financeiro, os seus projetos, tudo, você tem aquela mão de obra que vai executar, que é ela que vai colocar em prática na vida real tudo que vai ser feito na sua obra. Então, Jonathan, fala para mim o que a gente tem que pensar na hora que eu vou falar assim, que eu falo em mão de obra executora. O que eu tenho que pensar primeiro? O que eu tenho que procurar? Quem é que eu procuro? Como eu procuro? Tá, pessoal, sendo bem direto e sendo verdadeiro, hoje nós temos 2 caminhos. Nós temos o caminho da construtora, certo? Também nós temos a construtora e temos um caminho do mestre de obra. Então, qual é a diferença? Qual a diferença, o prós e o contra, enfim. Uhum. O mestre de obra, você tem as seguintes situações. Como é que funciona, primeiramente? Você contrata o mestre de obra tem a equipe dele,
né? Então ele vai juntar a equipe dele através de um valor negociado pelo metro quadrado. Geralmente eles sempre cobram pelo metro quadrado. Então ele pega o metro quadrado da sua obra e multiplica pelo que eles cobram no mercado. Chega no total e você vai pagando ele semanalmente, quinzenal, de acordo com o tipo de negociação. E aí em seguida ele vai executando. A construtora é um raciocínio semelhante. A diferença é o quê? A construtora você pode fechar ela só mão de obra ou só mão de obra e material. Então, você pode ter essa diferença. Porque quando você fecha com o mestre de obras, é apenas mão de obra. Se você fechar com a construtora, existem construtoras que fazem só mão de obra e também construtoras que fazem os dois, mão de obra e material, para te entregar na chave. Né? E a diferença vem aí. Quando você tem uma construtora e um mestre de obras, o mestre de obras em si, qual é o prós dele? Você tem pessoas experientes na obra, você tem situações que podem ajudar durante o desenvolvimento. O que tem de preocupação? A informalidade. A maioria dos mestres de obras tem uma questão informal. Então, ou seja, não tem nenhum meio que vincule, através de leis, etc., uma ligação do cliente com o mestre de obras. Né? Existe também a questão dos mestres de obras que tem CNPJ, onde vale talvez contratar um contador para verificar essa possibilidade desse CNPJ com CNPJ, através de nota fiscal, empresa com empresa, né? Essa questão dessa viabilidade. Diferente dessa preocupação, porque o mestre de obras, nós estamos em obra. Então pode ter algum acidente durante a obra, pode ter alguma situação, alguma responsabilidade pós-obra. Quem vai ser responsável pela obra ali pós-obra? De ir lá fazer manutenção. Então essas são situações importantes para se avaliar a questão do mestre de obra. Né? Eu estou falando isso, pessoal, porque é comum a gente encontrar situações assim. E, Jonathan, dá problema? Dá muito problema? Não. Legalmente, não é o jeito certo. Mas hoje a gente vê muitas obras assim que a gente não encontra problemas, consegue terminar a obra e tudo mais. Só que quando ocorre um problema, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho chegar na obra, enfim, não tiver legalizado, as confusões são sempre grandes. Né? A diferença da construtora. A construtora, mesmo fechando mão de obra ou mão de obra material, você tem aquela segurança que todos são carteiras assinadas, então tem a questão empregatícia, o Ministério do Trabalho pode ir lá na obra, vai estar tudo correto. Né? Tem a questão também de logística, você espera que a construtora, que ela fechar material, ela tenha uma organização para fazer a logística da obra não atrasar. Você tem a questão da equipe técnica, quando você fecha com uma construtora, você espera que ela tenha uma equipe técnica, que ela tenha engenheiro na obra, que ela tenha o técnico de edificações. Então, tudo isso você espera e uma organização, um cronograma, orçamentária. Quando a gente fala de construtora, a gente espera uma coisa melhor organizada, a gente vai estar muito mais respaldado por lei, a verdade é essa, está muito mais respaldado por lei. Igual você falou, não necessariamente a diferença dos dois é que um tem um serviço ruim e o outro tem... Não é isso, é mais tipo essas questões de contrato, questões de lei, alguém bater na sua obra, aí você... Formalidade. A formalidade, você tá respaldado que o que acontecer ali, um ajudante se machuca, você vai estar respaldado, vai estar dentro, ele tem os direitos dele, ele tá resguardado daquilo e você também tá resguardado. Quando você tem essa vivência com mestre de obra, você vê que já não é bem assim. A gente sabe que não é comum também ficar acontecendo, mas tem casos que já aconteceram. É a mesma situação também que a gente avalia, por exemplo, quando você fecha só mão de obra com o mestre de obras, o cliente ele tem que ter a responsabilidade de comprar o material. Sim, também tem né? isso. Então, vale também do perfil do cliente. Então, ele tem tempo, ele gosta de ficar ali então, na frente, de comprar material, de ir lá, negociar, etc. Então, beleza. O mestre de obra também... ele tem um custo menor em comparação com a construtora. Sim. Porque isso, de acordo com o que a gente conversou agora, ele deixa bem explícito por quê. O mestre de obra ele não vai ter encargos, situações que a construtora teria, equipe técnica, enfim. Então acaba tendo um custo menor em relação à construtora. Mas a questão é essa, a formalidade que a construtora oferece é a questão da virtude em relação ao mestre de obras. Né? E a questão, por exemplo, do material. A construtora, se você fechar com a construtora com material e mão de obra, a construtora tem que fornecer todos os materiais de acordo com o contrato, com a marca estipulada.
E quando você fez construtora, que você pega essa parte de material, você também tem que ver que você fechando agora e fechando todo o material da sua obra, você está fechando com o preço de agora. Então também é outra coisa. Mesmo que o preço se distorce um pouco quando você vê mestre de obra e construtora, às vezes quando você fecha uma mão de obra com material com uma construtora, agora você também tem um benefício, que com o passar do tempo já vai estar fechado aquilo para você. Então já vai ter que ter na sua obra. Então, entre si, os preços também se compensam. Você ganha em várias partes ali. Não é só uma coisa que é mais cara e você não tem respaldo de nada. Você tem o respaldo da lei, o do tempo, da inflação. Então, tem muita ajuda ali também no meio. E também, pessoal, não importa se for mestre de obras ou se for construtora, procure sempre referências. Disponibilize seu tempo para ir numa obra que a pessoa executou, olhe pessoalmente, tenha um sentimento. Né? O sentimento é importante, que você vá lá, veja se aquela pessoa está te passando segurança, mesmo se for mestre de obras ou se for construtora. Os dois é a mesma situação, tá bom? Samir, então, antes de prosseguindo, beleza, já passamos pela parte de financeiro, já sabemos como a gente vai ter o nosso recurso, já sabemos quem vai fazer o projeto arquitetônico, estrutural, já sabemos quem vai executar, se é construtora, se é mão de obra, se é mestre de obras. E agora, podemos ir para a obra, Samir? Podemos começar? Tá quase lá. Agora a gente entra em toda a parte de regularização da obra, de como você vai regularizar de acordo com cada município, com a sua lei, com a sua prefeitura. Agora é a hora de você parar e ter alvará, ter a licença para você construir, porque a gente sabe que hoje, claro que algumas cidades pequenas não, mas as maiorias das grandes cidades a gente tem que ter uma licença, um alvará ali para construir. Você tem que ter tudo organizado, seus projetos têm que estar cadastrados na prefeitura. Hoje funciona todos assim. Então, você imagina só, pessoal. Então, você vai lá na prefeitura para regularizar a sua construção que você vai iniciar. E o que a prefeitura vai pedir? Vamos usar como base a prefeitura aqui da cidade, tá bom? Marabá, Pará. Então, aqui a prefeitura exige o documento pessoal do proprietário, o documento do terreno, os projetos assinados, 3 vias, a RT de projetos e a RT de execução e o IPTU. Só que aí, quando eu estou falando desses documentos, tem 2 situações que é muito importante a gente aprofundar. Eu falei sobre a RT de projetos. O que é a RT de projetos? É um documento que faz responsável pelo projeto. Então, o engenheiro é responsável pelo projeto que ele fez, o arquiteto é responsável pelo projeto que ele fez. Então, o arquiteto tira a RRT dele e o engenheiro tira a RT de projeto dele. Jonathan, depois você falou para mim sobre a RT de execução. A RT de execução segue o mesmo raciocínio, só que para execução, quem é que vai ser responsável pela execução? Então, a prefeitura quer saber quem vai ser responsável pela sua obra. Né? Então, esse documento que você vai levar para ela é assinada por um engenheiro, por uma construtora, por um arquiteto que vai se responsabilizar pelaquela obra. Né? Então, esse é um documento referente a isso. Certo? E depois de você dar a entrada na prefeitura, vão liberar algumas taxas, que você vai ser pagar, taxa de alvará, taxa de alinhamento, taxa de arrumação, né? E por final, depois de algum prazo, eles vão entregar para vocês o seu alvará pronto, uma placa de sinalização, informando que está liberado, e aí você pode finalmente começar a construir. Mas é sempre bom relembrar que não tem como fugir dessas taxas, e não tem como fugir dessa regularização. Essa regularização tem que ser feita. Vai ser gerado taxas, mas aí você vai estar respaldado pela prefeitura também, você vai estar de acordo com a lei, você vai andar direitinho. Então, para você construir, não dá sem antes passar por essa etapa. Todas as que a gente falou aqui também. Só que essa etapa é muito importante, porque senão você pode ter sua obra embargada, parar a sua obra. Aí você não quer isso, chegar no meio da sua obra, chegar à prefeitura embargando sua obra, você parando tudo que você fez. Não adianta se planejar e não seguir esse passo. Bom, pessoal, então agora nós já temos um processo de andamento, né? Já temos a obra regularizada, então vamos iniciar a obra, vamos executar a obra. Samir, já temos a mão de obra, projetos, regularização na prefeitura, enfim, vai começar a obra amanhã. Uhum. Né? E a primeira coisa que a gente começa pela obra é pelos serviços iniciais. Sim. O que você imagina que são os serviços iniciais ali? O que você fala de importante ali para aquele ponto? Quando você começa, você já sabe, já está predestinado o local que você vai fazer, então você tem que ver as condições iniciais daquele terreno, então tem toda a limpeza. Primeiro você tem que fazer uma limpeza do terreno para poder começar ali. Aí depois um canteiro de obra adequado para também quem vai trabalhar lá. Construir um canteiro de obra, o famoso barracão lá que a gente fala também, para os pedreiros que vão estar lá.
E aí, depois disso, depois desses itens iniciais, que a gente vai começar a parte técnica. Então, antes de começar toda a parte técnica, tem toda uma parte de preparação ali para o terreno receber o pessoal, para o pessoal estar bem acomodado, para poder ter energia, ter água no local. Então, tudo isso tem que ser alocado antes de começar toda a parte técnica da obra. Isso. E aí a parte técnica da obra vai começar justamente com o gabarito, onde você vai fazer a locação do terreno. Aí você vai fazer todo o gabarito da obra para poder locar em cima do projeto de engenharia as fundações. Né? E também vale ressaltar também, pessoal, que existem terrenos de várias maneiras, vários perfis. Então tem terreno plano, tem terreno íngreme, tem terreno aclive, então de todas as maneiras é possível você identificar. E aí o seu projetista engenheiro, ele vai, o calculista, ele vai pegar e vai dimensionar o seu muro de arrimo, se for necessário, o muro de contenção, todo esse processo para atender o que precisa num projeto, né? Passando pelos serviços iniciais, Samir, a gente vai agora para a infraestrutura, que é a nossa fundação. Sim. Né? Então, na fundação, como eu sempre falo, é o coração da obra. É onde ali você não pode ter nenhum erro, tem tudo fluir corretamente. E, pessoal, a fundação, quando você tiver o projeto do calculista, ele vai te entregar o projeto de fundação todo dimensionado para que você possa, com gabarito, locar as fundações, escavar elas, montar as armações, concretar, enfim. Mas tem uma coisa que é fundamental na etapa de fundação, que logo após as sapatas, logo após as estacas, logo após as fundações profundas, rasas, vigas, baldrames, é fundamental antes do aterro, Samir. Qual seria, Samir, essa etapa? A impermeabilização das vigas baldrames. É importante porque é um agravante que a gente tem aí na vida toda, que a gente sempre vê depois que todas as casas estão prontas, a gente vê aquele pé de parede subindo umidade, uma parede toda o rodapé todo estourado, né? Então aquela infiltração que, se vocês verem em alguns locais no rodapé, é fruto pela falta de impermeabilização ou pela impermeabilização mal executada. Mal executada. Então, essa é a hora, antes de tudo, antes de levantar a alvenaria, antes de começar qualquer parte da casa, essa impermeabilização é o mais importante para você não ver esse agravante quando você estiver com sua casa levantada, linda, lá, você confortável na sua casa, não ter mais esse agravante. Então, essa é uma etapa muito importante que muitas pessoas não sabem ou não executam. Então, ou seja, pessoal, executar a impermeabilização das vigas baldrames antes de levantar a alvenaria, né, e antes de jogar o aterro, é importante para que a gente não tenha patologia no futuro, porque para corrigir isso no futuro é muito mais complexo e algumas situações não dão garantias de que realmente vai resolver 100% do problema. Pode resolver, né, por um tempo ali, mas depois voltar. E o que a gente está falando são de dicas importantes para você não ter esse retrabalho das coisas. É para isso que a gente está dando essas dicas, para você não ter que refazer. Então, mesmo que às vezes possam achar futuramente uma execução totalmente segura, mas não é isso que a gente quer. A gente quer sanar todos os seus agravantes ali na obra, no projeto, antes de tudo, na execução. É a mesma situação, pessoal, da próxima etapa. Então, você terminou a fundação, você vai agora, depois de colocar o aterro, compactar, você vai para a supraestrutura. Então, nós não vamos aprofundar na parte de supraestrutura, o que é e tudo mais. A gente vai dar as dicas. Na superestrutura, Samir, o construtor, o mestre de obra, vai fazer lá os pilares, sim, a forma, a armação, concretar, a viga, levantar a alvenaria, laje, treliça, monta, peça, enfim. Né? Mas existem situações que nós temos que ter cuidado durante isso. Não é só sair construindo e pronto. Sim. Como, por exemplo, as passagens. Qual a importância para você, Samir, em relação às passagens de tubulações hidrossanitárias, elétricas, o cuidado com shaft, esses pensamentos? Olha, o que mais entra na questão da obra hoje é você ter uma obra, depois que você termina, uma casa bem com conforto para você. Então não é confortável você passar por um cômodo que tenha um tubo passando ali, visivelmente passando. Então hoje, nessa etapa aqui que a gente está falando, a importância dessas passagens montadas são serem embutidas, a gente ter todas as passagens embutidas, passagens bem colocadas, quando se não tem a solução do shaft, mas que o shaft seja bem localizado, seja em ambientes que não te tragam desconforto visual, que seja uma coisa bem pensada. Então, nessa etapa, deixar as passagens, se a viga estiver dimensionada para isso, nas vigas, embutida na própria alvenaria, que a gente sabe que tem como, no piso, quais são as melhores formas de passar. Essa não é a hora que se vê, essa é a hora de executar. Mas o que é importante nessa etapa? Seguir o projeto de instalação hidrossanitária. Então, realmente seguir aquilo que está falando ali. Seguir
Porque quando a gente faz, por exemplo, hoje a JMRC, todos os projetos a gente deixa da melhor maneira possível, todos embutidos, em locais de segurança para não ter problema com seu tubo, locais também que sejam... Facilidade de manutenção. Entendeu? Facilidade de manutenção. Então tem todo esse pensamento. Quando você chega nessa etapa, essa é uma parte importante de se pensar. Porque, querendo ou não, aquele tubo, aquele conduíte vai passar décadas ali. É isso que a gente quer. Pelo menos quando a gente faz uma construção, a gente quer que ele passe décadas ali, que ele não dê nada, nenhum agravante, que não estoure numa... Então, tanto usar produtos de qualidade, quanto deixar boas passagens, embutido em ambientes, em locais de boa manutenção, é muito importante nessa etapa. Pessoal, então, continuando também agora, a próxima etapa também é a cobertura. Né? Então, o que a gente tem que avaliar na cobertura? Na cobertura nós temos a parte de telhamento, estrutura da armação, tem uma parte de calhas e rufos, né? A parte de telhamento, já indo direto para as telhas, vale avaliar, o seu projetista, o arquiteto e o engenheiro vão te indicar a melhor telha para a sua situação. Porque no mercado tem vários tipos de telha. Tem a telha fibrocimento, que tem várias espessuras, tem a telha termoacústica, que é a mais cara do mercado, mas ela tem muitas vantagens. Né? Tem outras telhas, telha plana, tem outros tipos, demais tipos de telha americana, enfim. Muitos tipos. Então, isso que vai definir com você, que vai te auxiliar na melhor telha para aquela situação é o arquiteto e o engenheiro da sua obra, que junto eles vão compatibilizar todos os processos e te informar qual é a melhor telha para a situação, até para o custo-benefício. Né? E aí também tem a parte da armação do telhado, se vai ser armação metálica ou de madeira. Né? Se for metálica, você vai ter que contratar um serralheiro. Se for de madeira, o pessoal do carpinteiro da obra ele consegue executar, mas que essa madeira seja madeira tratada ou protegida para que não tenha problema no futuro com cupins, etc. A parte de calha, que eu aconselho plenamente, você pode ir por dois caminhos, uma calha de chapa ou uma calha de concreto. A questão é que a calha de chapa é muito boa, a de concreto também, mas tem que ser bem executada. Por quê? Se for uma calha que for mal executada, ela vai apresentar algumas trincas e a água vai entrar, vai infiltrar, então vai dar problema no seu forro, por exemplo. Então, executar ela corretamente, a impermeabilização, o contrapiso dentro dela, para que dure para sempre e você não tenha problema. E principalmente a largura, calcular. O teu engenheiro ele vai calcular no projeto hidrossanitário. Então, a largura da calha, para que a pessoa consiga andar em cima dela, fazer manutenção. Evite usar calha de zinco. Procure sempre usar calha de chapa, é um pouco mais cara, ou de concreto, mas é uma coisa que não compensa dor de cabeça, então invista bem nisso para que você evite esses problemas. E por fim, o rufo. Os rufos que vão ser utilizados para que não entre água entre o telhado e a alvenaria da sua residência. Tá bom? Samir, vamos agora para a parte de chapisco e reboco, que é tanto interno, tanto externo, né? Certo. Essa etapa, o que você tem a informar sobre isso? É uma etapa que cuidados que a pessoa pode ter sobre isso? Olha, é claro que entra numa parte bem técnica, mas a gente tem que ter muito cuidado com o traço que a gente vai usar, é claro, para ser o traço certo. Para quando a gente coloca lá não aparecer fissuras, não aparecer trincas, mas também a gente tem que ter cuidado com a espessura do reboco. Querendo ou não, a gente vê muito meme, muita brincadeira na internet, mas é importante você não deixar aquela velha frase, e a gente conserta no reboco. Tipo, parede tá desalinhada, a gente conserta no reboco. Então, às vezes, não gera aquela preocupação que tem que ter com a espessura do reboco, porque um reboco muito grosso pode trincar, pode causar descolamento ali pelo peso do próprio reboco. Então, se ele for receber depois um revestimento, o reboco pode não sustentar. É claro que tem N maneiras de não dar certo isso. Então, parte dessa coisa do traço, para poder não aparecer fissura, tá lá rachado, depois entrar a umidade, a gente já sabe todos os agravantes que ocorrem depois disso, mas também cuidado na espessura. Tanto para nível técnico, para poder você não ter também essas fissuras, essas coisas, e também não ter descolamento, mas também nível econômico, porque quanto maior a espessura do seu reboco, mais você está gastando, é cimento, é areia, é tudo que você tem ali, aí você vai ficar gastando e gastando com espessura, então você tem que ter noção do que é interno, da onde é externo, que precisa receber um chapisco antes do reboco, é muito importante, tem gente que já vai direto, tem pessoas que já executam direto, então ter essa ordem do chapisco, depois o reboco completo, é muito importante numa obra. Isso, então já passamos pelo nosso reboco, nosso chapisco, agora vamos à parte elétrica agora. A parte elétrica ela tem dois caminhos, duas etapas que não é linear na obra. Por exemplo, primeiro você vai entrar com a parte elétrica
com a parte de cabos e a parte de caixinhas, né? O que é as caixinhas? Elas são aquelas caixas 4x2, onde durante o reboco ele vai colocar nas tomadas, os interruptores. São as caixinhas 4x2 com os eletrodutos nas paredes. Depois o eletricista vai vir e passar os cabos. E aí, mais posteriormente, depois do forno, na parte de acabamento, o eletricista volta para poder colocar luminária, tomadas, iluminação, parte de interruptores, montar o quadro de distribuição, enfim. O que a gente tem que informar para vocês, os cuidados? Primeiro, vamos começar pelos cabos. Pessoal, como em qualquer outra situação no nosso mundo, existem várias marcas de cabos no mercado. Mas não procure sempre a mais barata. Por quê? O cabo ele se caracteriza pelo cobre que tem dentro dele. Algumas marcas, por mais que tenha lá o selo do Inmetro, enfim, elas têm uma quantidade de cobre menor. Eu falo isso porque já tivemos situações e experiências que mostraram isso. O cabo lá tinha um cabo, uma marca específica, onde eu cortei o cabo, peguei outra marca, comparei o que tinha dentro de cobre e, enfim, houve essa diferença, né? Então, procure marcas referências para que atenda isso, porque são etapas, são materiais que vão ficar embutidos, vão ficar com acesso mais difícil. Então, qualquer situação que tenha a ver de manutenção no futuro, vai ter uma dorzinha de cabeça a mais, tá bom? O mesmo serve para a questão de disjuntores, de tomadas, né, e toda a situação. As luminárias, por exemplo, quem vai indicar muito é o seu arquiteto, que vai fazer parte dos projetos interiores, a iluminação se é amarela, se é branca, o LED iluminado, enfim, tá bom? Terminando a parte elétrica, também nós vamos falar sobre a parte hidrossanitária. Família, a parte hidrossanitária, a gente sabe que ela é fundamental na nossa residência. Sim. Qualquer problema que acontecer na parte hidrossanitária tem que quebrar alguma coisa que vai dar um prejuízo grande. Quebra piso, porcelanato, parede, enfim. Parede, forro, qualquer coisa. O que você vê dessa parte que é tão importante assim de dicas para as pessoas que estão escutando? Eu entro no mesmo assunto que você entrou, boas marcas. É claro que não precisa ser a marca mais cara do mercado. Quando a gente coloca boas marcas, não é a marca mais cara. Não está obrigando. Não está obrigando, então você vai gastar muito dinheiro. Não, tem marcas que atendem tanto o preço quanto a técnica. Então tem um custo-benefício ali, tem um produto no meio que atende você. Tanto como caixa de inspeções, usar as caixas certas, usar caixas sifonadas para não botar manchete nos seus ambientes, usar caixas de inspeções de PVC, que ajuda muito na hora da manutenção. Tem aquela forma antiga da gente fazer, que são as caixas de concreto, que acarretam em vários agravantes ali. Então, ter a caixa de inspeção de PVC já ajuda muito. Caixas de gordura para você ter uma boa manutenção. Então, Jonathan, quando a gente entra na parte hidro, que sai um pouco da parte técnica de embutir e tudo, a gente tem que pensar em marcas boas, mas também em soluções. Por exemplo, caixa de concreto, não utilize, não é também... a manutenção dela com o tempo não fica tão boa, então substitua por produtos de PVC. Tem várias marcas aí no mercado que a gente já conhece, que a gente usa hoje, a gente sabe que funciona. Pensar nos registros que vão ter na sua casa, porque registros são importantes, eles são embutidos e se você comprar registros de baixa qualidade, eles são muito fáceis para poder não segurar, aí fica aquela torneira pingando depois. Não falo o registro próprio da torneira, mas o que segura toda a rede de água. Ou até o seu chuveiro, o registro do seu chuveiro. Pressão. Entendeu? Para depois você não ter... Quando você tem que apertar mais o seu registro do que ele precisa, é porque não é um bom registro, não é uma boa coisa que você está colocando ali. E também a gente entra na parte de poço artesiano também. Poço, semi-artesiano, artesiano. Essa questão do poço é importante avaliar de acordo com muito sua região, de onde você está morando. Por exemplo, usando aqui como, por exemplo, Marabá, a gente tem uma situação que eu sempre indico poço para os clientes, porque nós temos um problema com água aqui em Marabá. Então, às vezes dá um problema de manutenção, fica 2-3 dias sem fornecer água pública, enfim, né? Porque sim, faz os pagamentos, rede privada, né? A rede privada, privada também. Mas o que eu quero informar é que, para não ficar dependendo só dessas redes de abastecimento da rua, que a gente chama informalmente. Então, faça seu poço semi-artesiano ou artesiano, avalie isso. É um condomínio fechado, esse condomínio fechado tem histórico de problemas de água, faça o poço que você não vai ter problema. E aí, porque ficar sem água, pessoal, é muito ruim, nós sabemos disso. Então, é um benefício que você vai ter ali dentro da sua casa, vale um conforto muito. maior, vale a pena. E aí, o seu engenheiro que projetou sua parte hidrossanitária, ele vai locar exatamente o melhor lugar para colocar esse poço. Geralmente é lá do poço da fossa, enfim, tá bom? Passando a parte hidrossanitária também, nós vamos falar sobre a parte de prestação de central de ar. Certo. Por que, Samir? Logo em seguida da prestação tem um forro.
Mas existem umas etapas antes de entrar o forro na obra que precisam ser executadas, que é justamente a elétrica, a hidrossanitária e a pré-instalação. Né? A pré-instalação, quem faria esse serviço é o pedreiro? A pré-instalação de central de ar? Como é que funciona a pré-instalação na prática? É o quê? Como é que funciona mesmo, exatamente? Hoje, para pré-instalação de centrais, a gente tem etapas. Por exemplo, a primeira etapa é a etapa do dreno, que é onde fica lá pingando se você não tem uma central bem instalada, fica pingando lá do lado de fora. Então, aquilo ali é o dreno. A primeira etapa, essa etapa sim é feita pelo pedreiro, para poder levar ela até uma caixa sifonada, para também não voltar mexendo na sua central de ar. Então, tudo isso é pensado pelo pedreiro. Mas aí entra a situação do cobre, da refrigeração mesmo da central de ar. Aí já é com a equipe responsável, a equipe técnica responsável por refrigeração. Aí é outra equipe que entra para deixar todo o seu cobre já passado, para depois, quando você for instalar a central de ar na sua parede, já está tudo pronto. É só colocar ela ali, conectou, pronto, acabou. Tem uma caixinha split que é colocada antes, que aí não tem quebra-quebra depois. Por exemplo, não quero colocar aqui uma central agora. Depois é só você tirar a tampinha, você pode passar um acabamentozinho por cima, uma tinta, fica escondida ali, embutida na parede, não é mesmo? Então, Sim. Tem essas duas etapas. Quando você fala de central de ar, tem um dreno dela, mas também tem a parte de refrigeração dela. Que hoje o que é muito importante, você tem uma estética boa também nas centrais, então deixar ela escondida. Passando o dreno, você pode deixar lá no local, lá em cima, tudo passado certinho, com ela embutida, agregando mais valor à estética também da casa. Então, pessoal, já passamos pela elétrica, hidrossanitária e pré-instalação. Então, isso liberou o quê? Liberou a obra para colocar o forro. Né? Então, o forro, é importante que a gente coloque o forro depois dessas etapas, né? E também, justamente depois da cobertura, depois disso, e antes do piso. Porque a questão do forro, durante a execução do forro, é bom estar sem o piso para que não tenha danificações. Né? E quando a gente tentar forro, Samir, a gente tem 2 tipos de forro no mercado disponíveis para a parte residencial, que é mais utilizado, né? Que são mais utilizados, não que são só 2. Mas principalmente o forro de placas brancas, que é o forro de gesso com plaquinhas, que é o mais comum hoje que o pessoal vê na Esse rua. Forro de gesso de plaquinhas, pessoal, é aquele forro de gesso branco que a gente encontra com mais facilidade. E o forro acartonado, que são aquelas placas maiores que são estruturadas, né? Muitos se perguntam qual é a vantagem e desvantagens. Por exemplo, hoje aqui no escritório é o forro de plaquinhas, certo? E tem as dilatações, enfim. E o que a gente pode informar para vocês na hora da escolha? Primeiro, custo. O forro acartonado, ele geralmente é o dobro do valor, ele é muito mais caro que o forro de plaquinhas. Mas aí tem algumas situações aí que vale ressaltar. O forro de placas, de plaquinhas, ele é um forro que durante a execução é um forro mais sujo, tem mais sujeira durante a obra, acaba que cai muito resíduo. É um forro que tem uma facilidade para trinca, porque, como a gente falou, é um gesso mais moldável, né? Então, nesse modo, então ele acaba tendo facilidade. Quando ele é bem executado, com dilatações, tabicas, isso ajuda muito para que ele tenha uma durabilidade enorme. Como eu falei, nosso escritório aqui, nosso forro de plaquinhas, e a gente consegue atender todas as expectativas. Em relação à iluminação, você consegue montar iluminação, sanca, cortineiro, nos 2 tipos de forros, à vontade. Tá? Uma questão que já eu particularmente gosto do forro de plaquinhas é pela facilidade de manutenção. Muitas situações, durante a execução, o eletricista corta errado, o buraco do forro, então ele tem que fechar. Então existe uma facilidade de fazer essa manutenção. Né? Já o acartonado, ele é muito mais limpo. Então ele é um processo muito mais prático e limpo. Então você chega, estrutura. Então por ele ser estruturado, se as juntas entre as placas for bem feita, é muito raro apresentar fissuras, né, problema disso. Então ele é limpo, prático, é muito ideal para obras comerciais também, por exemplo, shopping, que são obras que precisam ser rápidas, como shopping. E ambientes maiores também. Isso, em ambientes maiores. Então é rápido, eles montam, e é limpo, terminou, acabou, a obra está ali já tranquila. Né? Então essas são as vantagens do acartonado. E a parte de estruturação, porque o forro de plaquinhas, ele é aramado, ele é feito no arame. Ele é preso no arame, ele é armado no arame. Já o acartonado, ele é estruturado com perfis. Então isso também traz uma segurança, uma rigidez para o forro que facilite, né? Só que também vale ressaltar, o plaquinhas nem tanto, ele precisa sim, mas não tanto como o acartonado. Que se o projeto de iluminação ele seja apresentado para o gesseiro, para o responsável, para que ele consiga no acartonado
colocar os perfis que não encaixem no mesmo lugar da luminária embutida, porque senão a luminária embutida não vai entrar por causa do perfil, então ele já planeja tudo isso já antes. Então você precisa ter uma pessoa ali à frente para que informe tudo isso para o gesseiro, tá bom? Passando do forro, Samir, a gente vai agora para o revestimento de parede. Sim. Isso é que é a parte de banheiros, cozinha, área de serviço. O que você tem a dizer para a gente sobre a dedicação a isso? Quando a gente parte para essa etapa de revestimento, a gente tem que pensar em usar, toda vez, acho que em toda etapa, a gente tem que usar materiais de qualidade, mas bons espaçadores, cunhas, usar as cunhas também, que é um sistema que ajuda muito no nivelamento, para poder estar tudo niveladinho ali, tudo certo, tudo rente. E também a importância de usar a argamassa certa para essas etapas. Por exemplo, a C3 para poder colocar os revestimentos comuns, os mais comuns que a gente coloca, igual você falou. Mas também a gente tem que se atentar para até qual peça vai isso, até qual tamanho de peça a argamassa C3 suporta. Se você tem, quando você compra um porcelanato maior, por exemplo, eu não quero grandes colocar... formatos. Os grandes formatos. Eu não quero comprar, tipo, 50 por 50. Vou comprar um grande, 1 metro por 80. E aí? Você tem que usar uma argamassa para grandes formatos. Tem também que se atentar a piscinas, que não é argamassa normal. Fachadas, quando você tem que colocar em fachadas. A gente vê muito descolamento por não usar essas placas. Essas argamassas certas. Então, essa é uma preocupação importante. Você vê a argamassa certa para usar no seu revestimento. Para não ter esses descolamentos, depois trincas, umidade entrando. Tem todo um paliativo para fazer. Paliativo não, né? Uma coisa para fazer antes da execução ali. Vai até lembrar também, pessoal, até fugindo um pouco agora dessa parte, fachadas. A impermeabilização das fachadas. Então, sempre que for aplicar um revestimento numa fachada ou em algum ambiente que vai ter contato com chuva, intempéries, impermeabilize antes. Para quê? Para que não aconteça patologias. Percebam quando vocês estiverem no seu dia a dia, fachadas que tem aquele escorrimento nos revestimentos, que é a eflorescência. Aquele escorrimento que parece que a fachada está chorando, nada mais é do que a falta de impermeabilização, onde a chuva ela teve uma reação com a argamassa e fez aquele processo. Tá bom? Procure também impermeabilizantes que não afetem a aderência também do que vem depois. É importante a gente também lembrar. Impermeabilize, mas procure impermeabilizantes que não afetem a aderência. A aderência é nada mais ou menos, falando no informal, o grudar ali. Depois, se você passar uma coisa que não dá para você passar uma argamassa e ter o seu revestimento colado ali na parede, isso atrapalha também demais. Então, você também tem que ficar atento. Essas mesmas dicas, pessoal, servem para a questão do piso. Aonde você vai executar o piso, o porcelanato, que aí o seu arquiteto vai te informar se é um porcelanato com polido ou natural. Ele vai te informar, às vezes, muitas situações, o natural é mais indicado para áreas molhadas, o polido para ambientes mais sociais, enfim, ele é melhor indicado para isso, para te informar sobre esses pontos e também sobre contrapiso. Áreas grandes de contrapiso, mais de 25 metros quadrados, enfim, é sempre ideal você colocar malha dentro do contrapiso para que você contribua naquele vão grande, né? Em seguida, agora, vamos falar agora sobre louças e metais, né? Que é uma etapa de acabamento fino, onde o banheiro você vai assentar o vaso, vai assentar o kit de banheiro, a cuba, a torneira, né? Todos esses pontos que são importantes para que você funcione bem na parte da lavanderia, a parte da cozinha com as bancadas, certo? Samir, a gente vai agora falar sobre as esquadrias, né? Então, falando de esquadria, a gente sabe que tem esquadria de alumínio, tem esquadria de vidro, né? E elas variam muito os valores. Então, assim, vale muito do seu recurso que a pessoa tem. Sim, também do seu gosto também. Querendo ou não, às vezes a pessoa, aqui eu vou investir um pouco mais, mas eu quero deixar do meu gosto. Então, pessoal, existem situações, por exemplo, esquadria de alumínio é uma esquadria que atende essa questão de grandes vãos. Existem várias situações específicas que a esquadria de alumínio tem vantagem do vidro temperado. Como, por exemplo, como eu falei agora, grandes vãos, tem a facilidade, estética, tem muitas pessoas, muitos arquitetos que trabalham com a esquadria de alumínio, porque ela é muito mais esteticamente, mas eu também concordo que o vidro temperado, ele também te entrega também muita funcionalidade também em muitas situações. Então vale muito conversar com o seu arquiteto para que ele te indique o melhor, o mais indicado para a sua arquitetura que foi planejada. E aí vem a parte de madeira, que é a esquadria de madeira, são algumas portas, enfim. Vale sempre ter o cuidado com a questão da madeira ser bem tratada. Então, olhe bem com quem você vai comprar, não compre qualquer porta, porque uma porta, se for maciça, se ela for uma madeira verde, enfim, ela vai trabalhar, né? Então, quando ela trabalhar, ela pode empenar, ela pode não querer mais fechar. Então, tudo isso, procurar madeira de qualidade, um amarelão, então, enfim, para que você consiga ter
e durabilidade na sua obra e não dor de cabeça. Fazer o tratamento dela, selador, aplicar verniz, né, dessas madeiras. Também tem as portas também semi-ocas, também que é muito fácil de encontrar também e atende as situações. Mas também são muito mais frágeis a questão de umidade, como se for colocar uma porta no banheiro, por exemplo, que tem contato com água na hora de lavar. Tá bom? Pessoal, então continuando, a última etapa agora para finalizar, pintura. Então, Samir, o que a gente tem de pintura é importante para a gente ressaltar? Tanto da parte externa, quanto da parte interna. Olha, o que a gente já recomenda hoje aqui no escritório partes internas, a tinta é bem recomendada você usar na parte interna tinta semibrilho, todo acetinado, todo o tipo que tem. Mas na parte externa, a gente usa a textura. É um pouco mais caro, mas a gente também ganha muito lá fora usando nas partes externas a textura. Tanto em manutenção, ela dura mais, ela protege mais, ela não é um impermeabilizante, deixa claro isso, mas ela protege mais contra chuvas, ela resiste mais ao ambiente externo, ao que o ambiente externo recebe, o calor, a umidade, então ela é muito mais resistente que a tinta. Então hoje a gente recomenda, já é recomendado para os clientes, que nas partes internas tem todos os tipos de tinta, ok, tranquilo, mas que fora usem texturas. Porque, pessoal, na parte interna, a tinta semibrilha vai facilitar a manutenção, ou seja, a limpeza. Que ela é lavável, acaba sendo lavável. Claro, não com exagero, mas você consegue passar uma bute para tirar alguma mancha. O acetinado também, né? Já a tinta fosca não. Então o arquiteto ele vai te direcionar para isso. Olha, vamos aplicar aqui acetinado, porque o acetinado tem um brilho menor, enfim, eles é mais aveludado, enfim, eles têm a questão do planejamento de interiores dele para lhe atender. Né? E eles vão usar essa situação para poder que mais se encaixa para vocês. Na parte externa, como a Samir foi bem clara, a textura assim, que a gente indica é pela facilidade de manutenção, porque ela repele água. Então a durabilidade é imensa. Aí você depois só pinta por cima quando você quiser trocar de cor, enfim, a textura está lá. Jonathan, quer dizer que aplicar massa acrílica do lado de fora e pintar não pode? Não, claro que pode. Entrega também um acabamento ótimo, excelente. Né? Então a questão mais é que a gente está indicando pela questão da durabilidade, da manutenção e da facilidade depois de precisar continuar com fazer uma manutenção de repintar e renovar o ambiente. Né? Então todos esses processos são relevantes. E aí agora a gente vai falar agora, pronto, pintou a casa, Samir, vamos finalizada para os móveis. Faltando só os móveis. Os móveis, Samir, quem vai indicar muito eles são os arquitetos, através do projeto interior. Então o arquiteto ele vai fazer um projeto de interiores para vocês e vai indicar exatamente como tem que ser o móvel, pessoal. A melhor indicação, o tamanho, a gaveta, a cor do MDF, né? Então esses projetos vocês vão levar para uma marcenaria e através dele vão executar conforme isso. Então é importante que essa parte que é justamente o finalzinho ali, o grande finale, antes de fazer a limpeza e tudo mais. Então, Samir... Só que aí também faz parte do seu conforto. A gente tá falando de móveis, gente, móveis que são planejados para sua casa. É claro que a gente sabe que a gente vai lá na loja, compra prontinho e tal, mas o que o Jonathan falou aqui foi de móveis que são planejados para ambientes certos para sua casa. Hoje aqui no escritório a gente trabalhou com móveis planejados, então são muito mais pensados, certo para o ambiente. É claro que poderíamos comprar prontos, mas aí tem todo um acabamento final, só que isso também é igual você falou, ela entra numa parte de arquitetura, a arquitetura vai saber te guiar melhor para isso, a arquiteta vai saber indicar mais para você, igual o Jonathan falou, em cores, em ambientes, em quais tamanhos, para não exagerar, compatibilizar ele com seus espaços, com tomadas. Então, dentro da arquitetura você vai conseguir compatibilizar isso tudo. Pessoal, Samir, e agora chegamos no final. Final da obra. Acabou para você. Montou os móveis, vamos limpar a obra. Então vamos finalizar. O que é a finalização da obra? É a etapa que você recebe a obra. Então a construtora, o mestre de obra, vai te entregar ela e você vai ser apresentado. Então você vai observar, vai receber as suas chaves, você vai entrar com a obra limpa. Né? E aí vale ressaltar, Samir, beleza, vou usufruir. Não, calma aí, não é assim. A gente também tem que ter uma situação. O monitoramento da manutenção. Porque, pessoal, a obra 4, 5 anos é show de bola. Mas com o tempo tem situações que precisam de manutenção. Impermeabilizações. Então, se você tem uma cobertura impermeabilizada, tem uma marquise impermeabilizada, tem alguma situação que seja totalmente exposto a intempéries, é sempre bom estar impermeabilizando. Com o tempo, com a manutenção. Cada fabricante que você aplicar vai ter sua durabilidade. Então, sempre tem essas situações.
às vezes com o tempo, 10 anos, enfim, a repintar a casa para dar de novo aquela uma cor. avivada na cor. Você tem que perceber que tem coisas, a gente sabe que é tempo, tudo é a questão do tempo. O tempo vai passando, então você tem que ter coisas que você tem que ficar atento dentro da sua casa para poder sempre manter ela naquela cor viva, não só quando a gente fala de tintas e tudo, pintura externa, textura, mas também dentro dessa casa, ver se o sistema hidrossanitário está funcionando bem ainda, que é o que a gente espera, saber se tudo, manutenções periódicas nas caixas de dispersão, manutenções periódicas nas caixas de gordura, ver se o seu telhado está realmente limpo. Então tem todas essas que não entram tanto em técnicas, mas entram em partes importantes de manutenção para você manter sua casa funcionando do jeito certo e do jeito que te traga mais conforto. Não vai, tipo assim, não espera aparecer um problema para você ir lá mexer. E agora, pessoal, com toda a licença, é hora de ser feliz. Então agora é hora de entrar na sua residência, usufruir ela, ser feliz, aproveitar ao máximo, curta. Você investiu nisso, você usou todo o seu trabalho, todas as suas expectativas, todo o seu conforto, foi tudo planejado. Agora não tem erro, pessoal. É só curtir, aproveite sua piscina, seu quarto, seu banheiro novo e siga, tá bom? Certo, pessoal. Samiri, chegamos agora no final do nosso podcast. Certo. Eu queria ver o que você tem a dizer, se gostou da nossa conversa, como é que foi? Gostei da nossa conversa. É claro que a gente passou, assim, a gente não passou especificamente cada tópico. Então a gente não foi em tipo de tinta, em impermeabilização, mas eu creio que pegamos e mostramos as coisas principais. O que a gente tinha que mostrar para vocês, coisas que você tem que se preocupar. É claro que numa obra vai ter vários outros aspectos, mas pelo menos as mais importantes, as que você não pode deixar passar de jeito nenhum. Então espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso. E também, se tiver alguma dúvida ou quiser saber de outra coisa, saber de alguma coisa específica, manda pra gente, manda perguntas, a gente sempre tá disposto a responder, sempre tá a posta aqui pro que vocês precisarem, não é verdade, Jonathan? Com certeza. Então, pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês, tá bom? A JMRC está sempre aqui de braços abertos. Conto com vocês nos próximos episódios. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse episódio com mais pessoas. Leve essas dicas, eu tenho certeza que vão ajudar bastante. Manda para alguém que está querendo construir aí, um amigo, um tio, um parente. Manda aí esse podcast para ele poder ouvir, para poder a gente se conectar, para poder tirar essas dúvidas. Então, pessoal, obrigado e até o próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.